Olá pessoal, agora vamos continuar falando então sobre os nossos métodos de diagnóstico por imagem, tá? Enquanto a gente falou do raio-x e da tomografia computadorizada, agora a gente vai falar sobre uma outra família, sobre uma outra fonte de energia, mas também utilizada como diagnóstico por imagem, que é a ressonância magnética, tá? Então no slide anterior, no vídeo anterior eu falei da RM, né? A ressonância magnética. Vocês conseguem lembrar em que situação a ressonância magnética é utilizada, se ela é um exame mais preciso? Então, o princípio, pessoal, da ressonância magnética não é a radiação ionizante, é o magnetismo. Então, o equipamento desse exame, ele funciona como um íon gigante, tá? E um íon, ele atrai as moléculas, né? E esse íon gigante vai fazer é organizar as moléculas de hidrogênio que fazem parte do nosso corpo. Então, vai alinhar essas moléculas de hidrogênio à água, vai criar um padrão, tá? Juntamente com a radiofrequência, vai permitir a visualização desse padrão dessas moléculas que foram alinhadas. Parece um pouco abstrato, né, esses conceitos físicos, mas é isso que ele faz. Então, essa movimentação dos átomos de hidrogênio através desse grande ímã que está organizando então esses átomos vai possibilitar a formação de imagens. A grande vantagem, a grande questão da ressonância magnética, pessoal, é que ele permite a distinção de áreas que são muito parecidas, que são muito semelhantes. Então, o cérebro, por exemplo, a composição dos componentes lá do encéfalo, na verdade, são muito similares, mas mesmo assim, através da ressonância magnética, é possível diferenciar a medula espinhal também, os ligamentos e tendões. A ressonância magnética é super indicada. Quais são as grandes vantagens dela? Então, não utiliza radiação. Então, agora eu pergunto para vocês de novo. A ressonância magnética, uma mulher grávida pode utilizar? Agora pode. Não utiliza radiação ionizante. Possibilita uma ótima qualidade das imagens. E o contraste da ressonância magnética, pessoal, é o quelato de gadolínio. Ele é menos tóxico do que o iodado lá da nossa tomografia computadorizada. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Qual que é a vantagem de um? Qual que é a vantagem do outro? Quais são as desvantagens? Qual que é a desvantagem da ressonância magnética? Ela é mais cara, tá? Essa é a desvantagem dela. Dúvidas aqui, pessoal? Vão deixando aí no fórum, tá bom? Então, a ressonância magnética, olha só, a frequência dela fica aqui embaixo, radiação não ionizante, e no outro extremo a gente tinha os raios X, que era a radiação ionizante, tá? E os raios gama, que faz parte da medicina nuclear, da bioengenharia nuclear, tá? No meio disso tudo, deixa eu ver se tem aqui, não tem aqui, mas fazendo parte da radiação não ionizante também, a gente tem as micro-ondas, tá? Então, os ultrassons, o que é um ultrassom, pessoal? Então, a gente tem aquela faixa de som que a gente consegue ouvir, tá? Então, a gente consegue ouvir o som mais grave, o som mais agudo e aquele som intermediário, tá? Aqui os sons agudos representados por um violino, né? Um som bem agudo. O ultrassom, pessoal, é aquele que possui uma frequência acima do agudo, tá? Então, os animais, às vezes, eles conseguem se comunicar, ouvir infrassons ou ultrassons, ou seja, aquela faixa que a gente não consegue ouvir, às vezes, alguns tipos de animais conseguem, por exemplo, os golfinhos, os morcegos, tá? E como o próprio nome já diz, então, não é utilizada radiação. A ultrassonografia são ondas sonoras que têm uma frequência, então, muito alta. Em que situação pode ser aplicada a ultrassonografia? Ela é ótima para visualizar órgãos internos, órgãos que são ocos. Então, por exemplo, a bexiga é oca, é ótimo para ser visualizada pela ultrassonografia. O que mais que a gente tem? O útero, né? Então, muito utilizado durante a gestação. Então, tem ultrassom morfológico para ver como está o andamento do nosso feto em desenvolvimento. Ok? Qual a vantagem? Não utiliza contraste e não utiliza radiação, tá? Como que vai funcionar, então, pessoal, um equipamento de ultrassonografia? A gente tem um transdutor. Lembra que o transdutor, ele é aquele que capta o sinal, pessoal? Ele é o sensor, né? Então, aqui esse equipamento, ele é o transdutor. Ele vai reconhecer
esse sinal. Além de reconhecer esse sinal, ele também gera ondas sonoras. Então, essa onda sonora chega no tecido e aí ele vai reconhecer de volta quanto que ficou no tecido, quanto que se espalhou. Então, de acordo com essa diferença de densidade, as ondas sonoras vão ter um comportamento diferente, que vai ser traduzido pelo software do computador, que vai gerar uma imagem aqui no monitor para a gente. Tá? Então, é quando a gente consegue visualizar a imagem aqui, por exemplo, de um bebezinho em desenvolvimento. Existem alguns tipos, né, de ultrassom. Então, por exemplo, a gente tem o transvaginal, transretal, um abdominal total. Pode ser feito também ultrassom das mamas, da tireoide, o clássico morfológico e obstétrico. E o ultrassom também pode ser utilizado como forma de terapia. Então, na fisioterapia, ele é aplicado em questão de dor muscular e na estética ele também é amplamente aplicado em situação de cicatrização. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Vai deixando as suas dúvidas aí embaixo no fórum. E a gente vai falar da última tecnologia, que é a medicina nuclear, tá? A medicina nuclear, então, é chamado equipamento PET, então, Positron Emission Tomography, então, é tomografia por emissão de pósitrons. Tudo bem? Esse exame ele é feito uma combinação desse PET com uma tomografia computadorizada. A gente sabe que a tomografia computadorizada, a gente consegue ver a morfologia, a característica anatômica da pessoa. Já o PET, a medicina nuclear, permite que a gente veja, pessoal, características metabólicas, então a gente consegue determinar algumas características do metabolismo da pessoa. Como que isso vai funcionar, pessoal? É administrado, então, um material que é radioativo. Então, o material radioativo vai entrar na pessoa, é isso mesmo. Junto com esse material que é radioativo, vai ser administrado glicose. Por que será? Vamos pensar. Vou dar um spoiler para vocês que esse equipamento ele é muito utilizado na detecção de tumores. Se a gente pensar um tumor maligno, um câncer, ele tem muitas células se proliferando? Ele tem mais células do que o normal? Se ele tem mais células, vocês concordam que a atividade metabólica está maior? Tem mais células em metabolismo, mais células querendo funcionar? Essas células, quando estão em atividade metabólica, elas precisam de glicose. Então, olha, acompanha comigo. Eu administrei material radioativo junto com glicose, certo? Então, no lugar que eu tenho um tumor, essa glicose vai para lá, porque o tumor está precisando de muita glicose. Junto com essa glicose, vai também um material que é radioativo. O que acontece com esse material radioativo? Quando ele chega naquele lugar que tem um metabolismo muito grande, esse equipamento vai contar essas radiações, contador de cintilações. Então, nessa imagem que a gente consegue observar, acompanhem comigo no cursor. Então, essas regiões são regiões que têm grande atividade metabólica, possivelmente uma região tumoral, tá bom? Agora, ele é muito mais sensível do que uma ressonância e uma tomografia. O que às vezes uma tomografia conseguiria determinar 2 milímetros ou 2 centímetros, né? O PET consegue determinar um tamanho muito menor, então ele acaba sendo muito mais sensível porque ele vê essa atividade metabólica, tá? Lembrando que ele é feito, então, junto com uma tomografia. Então, essa parte azulada aqui, que demonstra as regiões, é a tomografia. Se ele é tão bom, por que a gente não faz só o PET? Porque ele é caríssimo, tá? Então, ele vai fazer quando tem uma dúvida de uma metástase e a pessoa pode ter um tratamento benéfico, se iniciar muito antes esse tratamento, aí faz, então, um PET, tá? Então, agora, o PET utiliza a medicina nuclear. Ele vai ver o metabolismo, tá? Então, essa é a grande diferença. Pessoal, é isso aí, então. Vou pedir para vocês anotarem o que eu falei para vocês. Olhem os slides que estão no estúdio de vocês. E, além disso, façam uma tabela, comparem os diferentes tipos de equipamentos de diagnóstico por imagem. Qual que é o princípio de cada um? Qual é a vantagem de cada um? Onde cada um pode ser aplicado? Podemos combinar assim, pessoal?
A gente se vê então na próxima aula, talvez por vídeo, quem sabe presencial, mas acredito ainda que por vídeo. Não esqueçam do trabalho de vocês, tá bom? Fico no aguardo então, pessoal. Qualquer dúvida, me mandem e-mail e eu fico à disposição. Até mais!